a gente pode esperar dele aqui no Cruzeiro, hein, Edu? Ô, Romano, primeiro... Ou o atual elenco que o Cruzeiro tem, por exemplo? Sim, o Pepa, na sua carreira, ele dirigiu equipes médias ou pequenas. Então, sempre que ele teve à frente de um clube, principalmente na Primeira Liga, em Portugal, foi para manutenção, numa Série A, vamos dizer assim, para fazer um campeonato ali de meio de tabela, conseguiu alguns resultados muito importantes, um 5º lugar, enfim, uma classificação para uma competição continental, mas eram clubes médios e pequenos, com menos cobrança. Ele chega para dirigir o Cruzeiro, que é um gigante, mas que vive uma realidade financeira e de investimento de clube médio ou pequeno. Vamos colocar médio. O Cruzeiro é gigante, mas a realidade de investimento é de clube médio. Então o Pepa está acostumado com isso. A realidade do Cruzeiro na Série A vai ser, num primeiro momento, por permanência. O Pepa está acostumado com isso. Só que ele vai conviver com uma pressão de clube gigante. É um gigante que vive uma realidade diferente. Em determinado momento, se o resultado não vem, a pressão é de clube gigante. A gente viu isso no Campeonato Estadual, a gente viu isso em outros momentos do Cruzeiro na Série B, antes do Pesolano, antes do Ronaldo. Mesmo sabendo a realidade da dificuldade, a cobrança era de uma torcida acostumada com o Cruzeiro dos seus 100 anos, disputando o título, vencendo títulos importantes, brigando no topo de tabela. Então ele vai ter que aprender a conviver com esse tipo de pressão, ainda que nós da imprensa, que o torcedor, que todos nós saibamos do momento pelo qual passa o Cruzeiro. Mas chega um momento que a cobrança acontece. Então ele está acostumado com a realidade de time médio, e o Cruzeiro vive uma realidade financeira de time médio, mas ele vai ter que se acostumar e se adaptar a uma cobrança de time grande. Concorda com ele, Alexandre? Olha, Romano, eu concordo, só que a gente entende o tamanho do Cruzeiro, o tamanho da sua torcida e o que ele representa na história do futebol brasileiro, tá? Só que eu acho que é fundamental, mas fundamental, e acho até que é uma falha de comunicação da SAF, o torcedor ter o pé no chão. O torcedor ter a realidade do que acontece no Cruzeiro. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem. Não tem, hoje já tinha faixa na rua aí querendo título. Ah, mas a faixa tinha assinatura? Não, pois é, mas eu tô dizendo até o seguinte, olha só, eu tô fazendo até uma coluna dizendo aqui... Não duvido nem que seja faixa política. Não, eu tô dizendo isso na minha coluna. Eu não duvido nada que seja de gente que queira fazer o Ronaldo desistir para poder voltar a mamar. 2013, 2014, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro em sequência, dando prejuízo no balanço. Muito. 17 e 18 foi bicampeão da Copa do Brasil e conquistou o Hexa. 17 foi o último ano da gestão do Gilvan, que pegou o clube com 100 milhões de dívida e deixou com meio bilhão. 18 foi a única temporada inteira de Wagner, Itair e Serginho. Quer título? Ok, teve título. Vale a pena esse título? Esses títulos que jogaram o Cruzeiro na Série B, de onde os cruzeirenses não conseguiram tirar. Né? Quem tirou o Cruzeiro? Foi maior que a taça. Né? Quem tirou o Cruzeiro? Então, quer dizer... título, gente, o torcedor quer, nós queremos que seja o mais rápido possível, mas isso aí vai levar muito tempo. Se o Cruzeiro SAF conseguir fazer o Cruzeiro ressuscitar, o torcedor já tem que aplaudir de pé, porque a situação é dramática, a situação é muito grave. Aí nem vai botar faixa na roupa pedindo título. Isso aí beira a brincadeira. Eu não acredito nessas faixas. Eduardo Scheffer, você conhece bem? O que te mandou os cachecóis muito obrigado, lá, né? Cachecol. A convidada, ele mora na Guatemala, não é isso? Não, ele mora em Nova York. Em Nova York, mas ele estava na Guatemala. Passando férias. Mandou o cachecol da Guatemala pra mim, maravilhoso. Nossa. Pois é, você tá convidado aí no bar do Alexandre, tá? No Monumental. Ele tá dizendo aqui, ó, se o time do Cruzeiro terminar em 12º pra cima, seria bom. Claro seria excelente. Claro que Copa seria. Sul-Americana ano que vem, que é isso. Claro que seria. Eu acho que o objetivo inicial é, primeiro, permanecer, mas um posicionamento desse seria excelente para o Cruzeiro, seria uma vitória. Para dar tranquilidade, para seguir mais uma temporada e aos poucos ir ajustando. O Cruzeiro ir voltando para a sua realidade, principalmente a financeira. Mas eu acho que o torcedor já está consciente. O torcedor está ciente disso. A campanha do Cruzeiro na Série B, para mim, provou isso. O torcedor acompanhando, lotando estádio, incentivando, porque se o torcedor não tivesse consciente da realidade, ele ia virar e falar, não vou em jogo de Série B, coisa nenhuma. O Cruzeiro é muito maior que isso. Não, o torcedor comprou. Esse ano eu sinto também por parte da torcida isso, e a preocupação e a cobrança que vem da arquibancada é justamente nesse sentido, pelo menos a impressão que eu tenho. É de ver o Cruzeiro
tendo dificuldade para ganhar do Democrata de Sete Lagoas, aí vem a preocupação. Poxa, eu entendo a realidade. Só que a gente não pode passar perrengue com o Democrata de Sete Lagoas e com Pouso Alegre, sendo que nós vamos entrar em campo daqui a pouco contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Palmeiras. É uma preocupação legítima do torcedor. Não é não saber a realidade do clube. É justamente ter a consciência do que vem pela frente, sabendo que é um momento delicado e cobrar que, pô, eu entendo a dificuldade que vai ter contra Corinthians, contra Grêmio, contra Inter, contra Palmeiras, mas eu não posso aceitar que o Cruzeiro passe sufoco e não vença nenhum jogo em casa no estadual, que não consiga ganhar do Democrata de Sete Lagoas e perca do Pouso Alegre. E nisso eu acho que o torcedor está certo. E entendendo que o momento é difícil, mas entendendo que ali na frente ele não pode passar essa dificuldade que passou no estadual. Então eu acho que o torcedor do Cruzeiro, ele entendeu sim a realidade e vai muito também do que a atual gestão faz. Eu posso discordar do Pedro Martins em algumas coisas que ele fala, do Ronaldo, às vezes jogar para a galera, mas a gestão atual do Cruzeiro tem dado a real para o torcedor. É exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Eu não concordei com o processo Pesolano. O torcedor pode reclamar da distância do Mineirão, entendeu? Eu acho que existe meio que um hiato entre o clube e a história. Isso tudo é crítica que se pode fazer à SAF e são correções de rota possíveis. Agora, cobrar título de um clube quebrado, isso aí beira... E a atual gestão nunca foi para microfone falar, não, o Cruzeiro é gigante, vamos chegar no Brasileiro para brigar por Libertadores. Não, isso eles foram muito honestos com o torcedor.